A Rússia está expulsando do seu território as últimas tropas ucranianas ainda presentes na região de Kursk depois da ofensiva lançada em agosto de 2024 e na qual a Ucrânia chegou a conquistar mais de 1.000 km² de território russo. Nesse vídeo então a gente vai trazer as últimas atualizações a respeito da situação no fronte de Kursk e também sobre as negociações de cessar-fogo que estão sendo intermediadas por Estados Unidos entre Zelensky e Putin. Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos. Teu apoio é fundamental para que o canal continue crescendo e que o algoritmo continue entregando o vídeo para mais pessoas. No dia 6 de agosto então, do ano passado, tropas ucranianas de elite, supostamente eram as melhores tropas que a Ucrânia possuía no momento, lançaram uma ofensiva na região de Kursk em direção à cidade de Sudzha e Kursk mesmo, que é a capital do Oblast, chegando a controlar mais de 1.000 km² da região. Fontes russas citam que no primeiro dia no avanço ucraniano eles entraram no país com mais de 1.000 soldados e carros blindados, tanques de guerra e conseguiram avançar vários quilômetros por pegar as tropas russas desprevenidas. Em poucos dias as tropas russas conseguiram se organizar e conter esse avanço ucraniano. Essa ofensiva ucraniana então visava chegar supostamente à usina nuclear de Kursk, que está entre as 3 maiores do país. Aqui a gente trata essa situação como uma suposição, porque desde o início da ofensiva ninguém entendeu exatamente qual era a intenção da Ucrânia em realizar essa ofensiva. Uma das possibilidades então é que eles tentassem chegar até Kursk, e uma outra alternativa então que muitas pessoas levam em consideração é que, como no ano de 2024 os avanços em território ucraniano por parte das tropas russas aumentaram significativamente, talvez esse ataque surpresa tivesse a intenção de fazer com que a Rússia deslocasse tropas do campo ucraniano para defender essa posição, já que as tropas ucranianas eram muito boas na região, muito bem equipadas e muito bem preparadas. Porém, não foi isso que aconteceu, e como a Rússia continuava avançando em território ucraniano e a situação em Kursk ficou estagnada, a Ucrânia não conseguia avançar e a Rússia parecia não querer retomar a posição, o território. Em março desse ano, então, no início de março, a Rússia lançou uma grande ofensiva na região. Supostamente a Ucrânia trata como não sendo uma ofensiva surpresa, porém eles não estavam preparados para conter isso. Eles conseguiram praticamente já retomar toda a região de Kursk de volta dos ucranianos, então selando aí o fim dessa ofensiva ucraniana na região, que muita gente está considerando um grande fracasso por parte da Ucrânia, porque ninguém, como eu disse, ninguém entendeu qual foi a intenção real deles em lançarem essa ofensiva. E com a perda desse território então russo, o Zelensky acaba perdendo uma moeda de troca que ele pretendia utilizar em negociações de cessar-fogo com a Rússia quando chegasse esse momento de negociar o cessar-fogo, que é o que está acontecendo agora. Falando então sobre cessar-fogo, na semana passada a Ucrânia se reuniu com membros dos Estados Unidos na Arábia Saudita. A Arábia Saudita intermediou essas negociações e, sem dar muitos detalhes, a Ucrânia aceitou os termos norte-americanos então de um cessar-fogo, passando assim a responsabilidade da decisão para a Rússia. O Putin, na quinta-feira, fez uma declaração onde ele supostamente diz que aceita o cessar-fogo, mas ele levanta uma série de empecilhos para que isso seja colocado em prática. Ele tem algumas dúvidas a respeito de como vai funcionar esse cessar-fogo, que a princípio seria um cessar-fogo provisório de 30 dias. Então ele tem dúvidas sobre como seria esse cessar-fogo, quem iria controlar o cessar-fogo, o que seria feito na Ucrânia nesse período, porque ele disse que se isso servir para a Ucrânia se rearmar, continuar recrutando pessoas e treinando pessoas para daqui 30 dias voltar a atacar a Rússia, ele não iria aceitar então essas condições. Uma outra condição que ele deixa bem claro também é a não participação da Ucrânia na OTAN e na União Europeia, e uma outra condição dele é que sejam realizadas eleições na Ucrânia, porque ele considera o Zelensky um presidente ilegítimo, que deveria ter abandonado o cargo em maio do ano passado, mas não o fez devido à lei marcial que está em
em voga na Ucrânia, porém ele não considera o Zelensky um presidente legítimo e ele diz que não negociaria com o Zelensky. Então essas são algumas das condições. O Zelensky diz que isso são desculpas dele para não falar abertamente que ele não aceita o cessar-fogo, ele está criando empecilhos que não podem ser cumpridos. Enquanto isso, França e Reino Unido deram declarações de que estariam dispostos a enviar tropas para a Ucrânia em missões de paz, e o Putin diz também que caso isso seja feito, a OTAN estaria entrando em guerra com a Rússia, caso enviem soldados para território ucraniano, e ele não vai aceitar isso também. O Trump anunciou hoje que deve conversar amanhã, terça-feira, dia 18, então, com o Putin, e ele espera que o Putin aceite então os termos de cessar-fogo. Em uma coletiva hoje, o Trump, quando perguntado, disse que a Ucrânia já está ciente de alguns territórios que vai ter que ceder para a Rússia, e aparentemente eles concordaram. E ele disse também, quando perguntado sobre a questão da OTAN, ele não respondeu, ele disse que as pessoas sabem a resposta, que é óbvio que no momento a Ucrânia não vai fazer parte, porque eles não podem fazer parte, um país em guerra não pode entrar para a OTAN, porque isso iria levar todos os outros à guerra, então eles não iriam aceitar. Tem vários países que já vetaram essa possibilidade, não é só o Trump. A princípio, a Ucrânia vai perder territórios, é praticamente certo que a Ucrânia vai perder territórios para a Rússia, não vai se juntar à OTAN, mas o Zelensky espera que pelo menos ele consiga um apoio de reconstrução, ou que ele pegue os fundos russos que estão bloqueados na Europa para reconstruir o país, e ajuda militar. Então, basicamente, essas são as informações mais relevantes hoje sobre a questão da Ucrânia, e agora a gente tem que acompanhar qual vai ser o resultado da conversa entre Trump e Putin. Assim que a gente souber de mais, a gente traz aqui as informações para vocês. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, isso é muito importante. Muito obrigado, até a próxima.